Oi, pessoal. Oi, Angélica. Oi, Valquimira, tudo bem? Cristina, quanto tempo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou convidar aqui a professora Beth para começar também, para entrar. Peraí, peraí. Como que eu convido aqui? Faz tempo que eu... Tá, aqui, Beth. Que bom ter vocês aqui. A gente falar de psicologia, né? Falar de avaliação psicológica. Saudade de vocês, viu? Ai, que bom, Cris. Que bom que estão me ouvindo bem. Estou esperando a professora Elizabeth entrar. Nós vamos bater um papo sobre avaliação psicológica. Convidem aí quem vocês quiserem para conversar com a gente. É um papo mais voltado para psicólogos hoje, né? Psicólogas, principalmente. Mas todo mundo pode participar, se quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida que tenham, tá? A gente está à disposição para conversar. Cadê a Beth, que não entra? Beth, cadê você? Não sei se ela está ouvindo, se ela não viu. Será que ela não viu? Oi, Angelita. Oi, Will. Saudade, gente. Saudade da sala de aula. Saudade dos meus alunos. Oi, Carol. Tudo bem, Will? Saudades também das nossas discussões, né? Angelita, quanto tempo, né, Angelita? Vamos falar um pouco de psicologia, matar um pouco a saudade. Não sei onde que a Beth não entra. Tô procurando ela aqui. Já tô ao vivo, Beth, esperando você. Ai, pois é. Will, tô na transição do cabelo, né? Cabelo branco pro. Não, cabelo pintado pro cabelo natural, né? Ai, Beth, você entrou por aí? Obrigada, viu, Will? Ah, tá. Agora acho que ela vai entrar. Ah, já tava aqui sozinha. Ah, já pensou se eu fujo com os meus R$ 2? Ai, gente. Olha, estar na companhia de Beth é sempre divertido, né? Uhum. Quem já foi aluno da Beth sabe disso, né? Isso eu também, né, gata? Saudade de sentar numa cantina e bater papo, né? Gostoso demais. A falta que faz, né? Às vezes a gente só dá valor para as coisas depois que a gente perde, né? Bom, mas a gente criou outros meios, né? Agora a gente consegue ficar online, né? Eu Exato. acho que tô bem satisfeita com isso. Eu também tô gostando. Eu reclamo, mas eu gosto. Ô, Beth, você tá vendo aí o pessoal falando? Você tá vendo os comentários aí? A Eu Núzia tá vejo, falando, o eu Will. vejo que entrou, mas eu não tô vendo os comentários. Não Agora tá eu vi da vendo? Carol. Aham, vi, Oh, Carol. obrigada, Carol. Tem bastante aluno aí. Ó.
14, mas não conta com as duas, né? Então são Ô, 12. gente, eu tava com medo de ser só nós que iam falar, Beth. É. Olha, até meu irmão tá aqui. Obrigado, irmão. Ah, Ellen, nossa, quanto tempo! Ellen, faz muito tempo que eu não vejo. Eu também. A gente vê só pelas redes sociais, né? Uhum. Aí às vezes eu vejo. Eu Beijo, vejo querida. lá, já tá o quê, Ellen? De 2 filhos já que você tem, Ellen? Ia falar isso que eu vi outro dia, ela postando Uhum. dos 2 filhos dela. Olha, fantástico. Karen, Karen Lima, ponto C. Essa daí não pode ver um estágio que ela já está se inscrevendo. Ai, Ai, olá! Chegamos em Poconé, agora sim. Pocolepite. Ai, que legal, que delícia. Muito bom. Bem. Beth, vamos comentar um pouquinho então por que que a gente teve a ideia de fazer essa live. Você quer falar um pouquinho? Introduzir um pouco para o pessoal, por que que a gente está aqui falando disso hoje? Uma que eu acho que é real motivo foi porque assim, eu sempre gostei de estudar com a Rose, né, Rose? Quando eu entrei para dar aula, né, minha primeira vez numa sala de aula, eu estava muito preocupada, né, como é que ia ser? E eu acho que desde então a gente sempre se deu muito bem para estudar juntas, né? Verdade. Então, né, muitas pessoas não sabem, mas a gente fica em constante estudo também. A gente conversa, a gente tira dúvida, a gente faz até supervisão uma com a outra, às vezes está com caso, né? Então, a gente sempre busca parcerias. E a Rosa é uma grande parceira minha, uma amiga, assim, já de 12 anos, né? Já há muito Verdade. tempo. Então, a gente sempre está discutindo questões da psicologia. Então, essa ideia surgiu da gente discutir, mas uma discussão assim leve, uma coisa no sentido mais um bate-papo, né? Contar algumas experiências. Então, é nesse sentido aí que a gente pensou de fazer esse encontro hoje. E também para rever alguns, né, alguns rostinhos aí que a gente já conhece, matar a saudade de algumas pessoas, né? Então, essa live ela é aberta, não é só para quem é da psicologia, né? Olá, Mara! Ê, Mara! Mara Ora, não pode, porque a Mara já quer montar uma apostila para mim, né, Mara? é verdade. É, então, Mari, Mariana tá aí, Mari, Caroline, Camila, obrigada, Camila. Camila, ela não sabe se ela cuida da neném, se ela vem aqui dar uns palpites na live. Ê, Camila. Então, era isso, né? Por isso que foi um convite, né? Que eu e a Rosa a gente fez simultâneo uma para outra, né? Não foi uma coisa pensada, vamos fazer tal dia. Não, vamos fazer algo aberto para que outras pessoas também possam participar, né? E aí a gente surgiu a ideia da gente discutir hoje, né? Dentro da nossa área de atuação, que é a avaliação psicológica, o que seria certo, o que não seria certo de se fazer, né? Então, nós colocamos caixinhas lá para as pessoas poderem fazer perguntas. Eu não tive muitas perguntas, eu não sei se o pessoal fica acanhado de fazer pergunta, Acho né? que o Acha pessoal tá de que férias, Beth. O pessoal tá de tá de férias aí. férias, eu não sei qual foi o motivo lá, não queria, né, essa interação, ou também que o pessoal, né, tá aí 100% cheio, sem dúvida nenhuma, não tem, tá tudo ok, né? Tá parecendo aquelas Então, aulas que a gente dá. Pessoal, tem dúvida? Fica todo mundo mudo, né? todo mundo Ninguém fala quieto. nada. Aí fala, mas na hora da prova todo mundo vai ter dúvida. Aí, Isso. Então, até falei com a Rose, Rose, por que que a gente não discute alguns pontos do nosso código de ética, que eu acho muito importante o psicólogo saber desse código, né? O nosso código ele é um código muito curtinho, se comparado com o código de outras profissões, o nosso código ele é um código simples, gostoso de ler, ele é muito claro, né? E ele é curtinho, ele só tem 25 artigos, então é um código bem
bem resumido aí, mas que abarca muitas questões, tem muita coisa que ele deixa a interpretar também, né? Então, isso seria algo que a gente ia discutir hoje. O nosso código ele está, gente, já na quarta versão, tá? O nosso código de ética. Então, desde 1962, quando a nossa profissão ela foi regulamentada. Antes disso, quem fez o projeto, as meninas que fizeram aí aula comigo semestre passado, Michele, né, história da psicologia, a gente falou um pouquinho sobre essa história da psicologia, né, dessa história, dessa psicologia brasileira. E em 1962, quem fez o primeiro projeto para que a nossa profissão fosse reconhecida no país foi justamente a Associação Brasileira de Psicologia, né? Que eram as pessoas que trabalhavam nas escolas, né? Então, tem um lugar aí dentro da educação brasileira que é muito querido para nós psicólogos, porque é o pessoal que trabalhou em relação a construir esse primeiro código. Ele não teve o nome de código de ética, né? Mas ele versava lá sobre como que esses novos psicólogos de uma nova profissão reconhecida no país deveria seguir. Então, em 1967, que foi melhorado isso, né, e feita essa publicação. Então, de 62 a 67, a gente não tinha uma norma para seguir. Em 75 foi dado o nome, primeiro Código de Ética, então foi revisado. Em 79 foi a segunda versão com o nome já Código de Ética. Em 87, eu tô com uma cola aqui, tá? Em 87... Meu Deus do céu, que memória! Não, gente. Né? Em 87 nós tivemos a terceira versão. E em 2005, a quarta e última versão, e é a mais atualizada, tá? É a mais recente, do Código de Ética do Psicólogo. E a gente vê que muitos colegas psicólogos mesmo têm esse código, sendo obrigatório o estudo dele, né, nas faculdades, né? E a releitura disso enquanto profissional também fora da faculdade, às vezes ela fica muito a desejar, né? A gente vê colegas profissionais fazendo coisas assim que estão ali nos princípios, diretrizes básicas do nosso código de que não seria legal, não é uma conduta bacana, né? E até tem um artigo do próprio código que fala que quando a gente verifica que um colega está fazendo algo que vai contra o código de ética, que a gente deve no mínimo, chegar nesse colega e falar, poxa, fulano, você não está fazendo isso, não está certo, não está legal isso aqui, né? Então, a gente tem o dever de fazer se cumprir todas os itens desse nosso código. E aí, os alunos geralmente perguntam, professora, mas a gente vai dedurar? A gente vai falar mal do coleguinha? Bom, então tem modos da gente fazer isso, né? Se você é uma pessoa que você conhece, é um amigo seu, você chega nessa pessoa e diga a ela, nossa, isso aqui que você está fazendo não é bacana, né? Eu já vi muitos assim, doutor fulano, mas fulano, você não é doutor, por que está com doutor aqui no teu cartão? Né? Então, isso não é legal, se o CRP te fazer, né, alguma visita, ou alguém fazer alguma denúncia, isso, né, provavelmente isso vai ter alguma sanção. Então, a gente faz essa orientação também, né? Fiz várias vezes isso, e eu aprendi isso, Rose, lá no conselho, né? Porque a gente tem muito medo do conselho. E aí eu fui, durante 2 gestões, presidente da Comissão de Avaliação Psicológica, e isso foi muito importante para esse entendimento maior desse código que a gente tem, né? Eu acho que, inclusive, todo mundo deveria ficar mais próximo do conselho. A gente aprende muita coisa. E a gente aprende, inclusive, a tirar esse medo que a gente tem do conselho, achando que o conselho vai nos punir, que o conselho está vigiando, que esse conselho não que ele está contra nós, né? E, na verdade, não é isso. O conselho, ele tem uma função muito bacana e, principalmente, de proteger a categoria como um todo, né? Então, isso é muito legal. Então, a gente tem, sim. Eu até ia falar isso para você, ó, 2 coisas que me fez pensar. Primeira, que a importância da gente estar sempre atualizado, né?
Eu me formei em 2003. O último código foi de 2005, né? Uhum. Então já tiveram mudanças. Então, se Ai, você... eu não, eu sou super jovem. Ai, querida, eu já tô até de cabelos brancos, sabe? Então, assim, se você não acompanha, se você não se atualiza, não está junto do conselho. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, ah, que conselho? Gente, o conselho está para atender as nossas demandas. A própria avaliação psicológica, é isso que eu queria falar, foi uma demanda dos profissionais de psicologia, que o conselho ouviu e que daí tornou-se uma especialidade da psicologia. Quando eu me formei, não era especialidade. Agora ela é uma especialidade, né? Exatamente. E você me ensinou isso essa semana, né, Rose? Ai, a Rose me ensina tanta coisa, gente. E eu Então, aprendo muito. nossa, eu nem sabia, mas a especialidade de avaliação psicológica, ela é muito recente, né? Então, a gente fala de avaliação psicológica desde a graduação, mas ela não era reconhecida formalmente dentro das especialidades do Conselho. Hoje, o Conselho Federal de Psicologia, ele tem 13 especialidades, né, que são reconhecidas, e dentre essas, a de avaliação. E ela é super recente, ela é de 2019, né? Exato. Então, faz pouco tempo, né? A Rita está fazendo uma pergunta. Beth, eu costumo dizer que nossa profissão será a profissão do futuro. O que pensa sobre isso? Com certeza. Eu acho que é a Ritinha. Rita, um beijo. A Rita formou comigo. Não vai contar, Rita, quanto que a gente formou, tá? Mas eu acho que é do futuro porque a pandemia mostrou muito isso para nós, né? Da importância da escuta psicológica de todos os lugares, nos contextos onde a psicologia se faz presente, tanto nas organizações como nos consultórios, principalmente também dentro desses atendimentos hospitalares, da saúde, dentro das políticas públicas. Gente, eu nunca aprendi tanta coisa sobre política pública e a importância disso assim, participando mesmo das reuniões lá que a gente tinha no conselho e também vendo a luta de muitos colegas, né, que estão atuando nestes locais. Então, com certeza, eu acho que a psicologia é a profissão do futuro e eu acho que muita coisa ainda precisa mudar, a gente precisa rever muitas questões, né? A gente estava até falando esses dias de uma coisa tão usual para nós, por exemplo, a guarda de documentos no consultório, né? Hoje a gente sabe que ainda a resolução versa que a gente precisa estar com os documentos todos impressos. Por que não, né? Não pensar numa estratégia de digitalização, né? Uma organização aí que pudesse dar mais espaço, né? De guarda, uma coisa mais limpa, mais ecológica, né? Mais Então, sustentável, né, Beth? sustentável, pensando nos espaços, né? Uma coisa fácil de achar. Então, eu imagino assim que muita coisa ainda precisa ser revista, assim como nós tivemos muitas mudanças, e eu avalio como mudanças ótimas, no sentido, quando a pandemia veio, como que eu vou fazer os atendimentos? Muitas resoluções de atendimento, por exemplo, com crianças, emergências e desastres, existiam resoluções que não permitiam um atendimento com criança ou com emergências de desastre se fosse algo online, né? E hoje a gente já vê que já tem notas técnicas autorizando, né, algumas dessas práticas. Então, cada um Beth, que vai exercer... inclusive, Pode falar. pegando o gancho aí, os testes, né, que a gente usa na avaliação psicológica, eu acho legal a gente falar isso, porque é uma coisa bem atual. Muita gente pergunta, mas quais testes? Eu posso aplicar os testes online? Eu posso fazer isso de uma forma remota? Como que isso acontece, né? Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim. Então, há uma confusão aí entre um teste informatizado e um teste que tem autorização do SATEPSI, né, para ser utilizado de forma remota. Então, nós temos hoje nós temos 3 tipos de teste que são organizados lá pelo SATEPSI. Todo mundo já sabe o que é SATEPSI, o psicólogo tem a obrigação de saber o que é o SATEPSI, né? Sistema de avaliação de testes psicológicos, né? Então, o SATEPSI, lá a gente encontra uma lista
de todos os instrumentos que a gente pode utilizar. Então, são 3 tipos. Nós temos o que é aquele bem tradicional, papel, né, e caneta, o lápis e caneta, vou colocar aqui. Nós temos uma versão de testes que pode ser feita informatizada, mas ele é presencial, o psicólogo e o paciente, ou examinando o cliente, o modo que você quiser chamar, essa pessoa ela precisa estar presente para fazer a aplicação. E nós temos alguns testes de maneira remota online. E aí foi legal, né, Rose, que eu fiz uma contagem desses testes junto com 2 alunas aí no final do semestre passado, e nós contamos 13 testes que podem ser aplicados de maneira remota, né? Então o psicólogo está num lugar e o paciente lá em outro lugar, num outro estado, num outro município, em qualquer outro lugar, e fazer esse teste. Existem 13 instrumentos. E a maioria deles é pouco. Né? Mas já é um avanço, né? Não, e aí que tá o negócio. Lembra, você até me questionou, Beth, mas é muito pouco, né? E realmente eles não são para crianças, são para adolescentes ou para adultos, a maioria para a área do trabalho. Mas esses testes, em janeiro do ano passado, né, em janeiro de 2021, nós só tínhamos 6 desses instrumentos que eram aprovados. E no final do ano, em dezembro, nós já tínhamos 13. Então, assim, num curto período de tempo, né, menos de um ano aí, o SAPEPSI conseguiu fazer um avanço destes instrumentos para que alcançasse mais pessoas, tivesse outras modalidades. Isso não quer dizer, pessoal, que a avaliação psicológica ela é indicada para todos os contextos, de modo remoto online, para todas as pessoas. Ainda existem bastante ressalvas. Existe a necessidade de estudos, existe a necessidade, né, de estudo até empírico, né? Como é que vai funcionar isso, né? Uhum. Existe aí as questões, né, do uso das tecnologias, então isso ainda é muito recente. Mas é um recente que veio para contribuir de uma forma muito bacana. Exatamente. E eu acho que é uma coisa que ficará, né? Mesmo Exatamente. Que a gente não ficar mais com... falar, Beth, que um cuidado, porque o tema da nossa live é isso, né? O que não fazer na prática, né? Então, não aplique teste sem saber se ele está autorizado para ser aplicado de uma forma remota, ou se ele é só informatizado, a correção informatizada. As pessoas confundem aplicação de forma remota com correção informatizada. São coisas diferentes. Então, um dos erros que a gente pode cair nele, porque a gente sabe que todo mundo está suscetível a ter um deslize, né? Pode aplicar um teste sem saber que ele não está autorizado. Então, o SATEPSI está aí para isso, né? E a gente fala muito disso na graduação, né? Mas às vezes tem pessoas que tem memória curta, né? Então, a gente precisa lembrar, né? Eu acho assim, Rose, que as pessoas que formam, têm menos tempo de formado, acho que estão mais por dentro dessas mudanças do que quem está muito tempo, né, formado. Então, eu tiro por mim, né? A gente sempre está buscando melhorar e atualizar, e isso é uma coisa assim que é a sala de aula, os alunos, eles nos impulsionam a procurar novas coisas. Mas existem profissionais que formaram e não há uma busca de uma reciclagem desse fazer psicológico, né? Então, isso é importante. A Nayara está perguntando aqui, ó, das 3 formas, são todos igualmente seguros? Ela está perguntando. Há alguma forma mais confiável? Nayara é uma aluna muito querida, Rose. Eu acho que você não chegou a dar aula para a Nayara. Nayara é aqui do Polo de Cuiabá. Nayara, das 3 formas, na verdade, não quer dizer assim que é seguro ou não. Todos eles são, porque se eles estão no SATEPSI, quer dizer que eles passaram por uma avaliação de uma banca rigorosa, né, em relação à validade, fidedignidade, os seus construtos que avaliam. O que a gente tem que fazer assim, a gente, enquanto psicólogo, saber qual instrumento vai ser melhor
para o objetivo, né, do que a gente quer avaliar. Então, se eu tenho a possibilidade de um encontro presencial, com certeza eu vou utilizar das técnicas presenciais, eu vou fazer disso minha ferramenta, né? Eu não tenho como fazer o presencial, eu preciso avaliar lá funcionários de uma empresa e, né, o nosso estado é um estado muito grande, então, às vezes, um teste que pode ser aplicado remotamente, ele vai me trazer essas condições, né, que não seria possível de outra forma num curto tempo, né, por conta, né, imagina, você está aqui e aí amanhã você tem que estar em Rondonópolis, Tangará, né, Ou até o Sorriso. deslocamento dessa pessoa, né? Você trazer todas essas pessoas para serem avaliadas. Então, isso tem um custo muito grande. Então, o remoto, nossa, eu acho que foi uma atualização excelente, né? A gente precisa entrar Uhum. nesse mundo digital. Não tem como a gente ficar fora disso. O que a gente só queria ressaltar é o cuidado que a gente tem que ter com esses instrumentos para não sair fazendo coisa que não deve, né? Porque assim, ó, tem gente também que pensa, às vezes me procura e pergunta assim, Rose, qual teste que eu uso para avaliar? Eu falo, depende. O que você quer avaliar? O que você está querendo saber, né? Porque Qual é a pergunta? Qual é a demanda? isso, Por né? Então, exemplo, eu quero conhecer minha personalidade, tá? Mas qual o objetivo disso? O que você quer alcançar com isso, né? E a avaliação psicológica, gente, ela é um processo também. Então, não é um teste só. Então, uma das coisas também que às vezes tem gente que faz e pensa que está fazendo bacana é aplicar apenas um teste de forma isolada. Isso não é avaliação psicológica, tá? Avaliação psicológica é um processo. Tem início, meio e fim, né? e às Uma das vezes coisas nem também que usa eu queria teste. destacar de falta que profissional faz é a falta de devolutiva, tá? Tem profissional que faz o Isso é processo muito grave. e não dá. Ao meu ver, Rose, isso é uma das coisas mais graves dentro da avaliação psicológica. Você não dá a devolutiva daquilo que você coletou. É como se você não falasse o resultado daquilo que a pessoa fez, né? Ela participou desse processo, é uma prova, né? Querendo ou não, para as pessoas que não são da área, elas ficam ansiosas, né? Eu vou ser testada, eu vou ser avaliada, como que eu fui? Né? Eu acho muito legal quando vem alguém num concurso público. Aí ele vem e lá no edital tá falando assim que precisa avaliar atenção e memória e inteligência. Aí ele termina a avaliação e fala: "E aí, eu sou louco?" Né? Não, esses testes não avaliam isso, esses testes avaliam outras coisas. Então há uma fantasia também, né, das pessoas em relação ao que é que a gente avalia, né? Aham. O que é que a gente pode dar em contrapartida daquilo que foi pedido. E isso é legal quando a pessoa chega, a gente deixar esclarecido. Baixar a ansiedade né, desse examinando. Então, isso é muito importante. E dar a devolutiva. Já me perguntaram, a devolutiva, ela só é dada para quem fez, né, solicitou avaliação? Não, gente, a devolutiva ela é dada para quem solicitou, mas para todas as pessoas, qualquer indivíduo que participa. Ah, você avaliou uma criança, você tem que dar devolutiva para essa criança, Eu ia falar isso né? agora, Beth. Tem gente que dá devolutiva para os pais e não dá para a criança. Ou não dá para o adolescente também. Eu costumo, inclusive, dar primeiro para a criança, para o adolescente, até para validar aquilo que eu estou interpretando, aquilo que eu estou entendendo, e depois eu faço a devolutiva para os pais. Então, isso é um Sim. direito da criança e do adolescente, né? Assim como na área organizacional também, tá? Eu queria destacar bastante isso. Porque as empresas contratam o psicólogo para fazer avaliação psicológica, mas o resultado do teste dele, da avaliação dele, é do candidato, do funcionário, né? Então, assim, o que você vai dar para a empresa é só um resultadinho final lá. Mas aquilo que é mais, que é do sujeito, né? Que é da pessoa, você tem que entregar para a pessoa.
tá? Uhum. Lê aí a pergunta da Ellen, você consegue Tá, ler? Gostaria de saber se os custos dos testes seria possível para o serviço público, é isso? Acho que faltou alguma coisa que eu Eu não acho que é consegui enxergar isso. aqui. Eu acho que ela quer saber assim, o valor desses instrumentos, né? Seria possível? A gente já sabe que a gente não pode fotocopiar de maneira alguma folha, teste manual, nada. A gente não pode mudar os instrumentos de aplicação, né? Então, isso vale para todos os testes. Uhum. Então, no serviço público, né, a gente tem um serviço público às vezes bastante precário, no sentido de, até na questão de saúde, né, às vezes você vai tá faltando algodão, tá faltando seringa, tá faltando alguma coisa, eu estou falando assim de serviços de saúde, né, quanto que o poder público pode investir nisso? Então, isso muitas vezes a gente não tem como contar com esses instrumentos. Uhum. Porém, eu sempre gosto de ressaltar que dentro da psicologia existem várias coisas que a gente pode usar como instrumentos, e tem muitos destes que não há necessidade de comprar, né? Existem testes, existem protocolos, inclusive existem protocolos padronizados pela Organização Mundial de Saúde, que podem ser aplicados, né, no Brasil, porque ele tem estudo de validade para a nossa população. Eu Fala, quero Rose! complementar isso aí, porque isso é uma Sim, atualização. Isso daí se chama fonte complementar, coisa que não tinha exatamente. antes, né? Não tinha. Então, a gente pode utilizar, a gente deve utilizar isso. Essas fontes complementares, né, gente? A gente só tem que cuidar de onde a gente tira. Não vai tirar de sites, de blogs, tá? Testes de personalidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de fontes complementares, instrumentos complementares, que são de uso de domínio público, que a gente pode, muitas vezes, fazer impressão disso, tá? Mas que são rigorosos no sentido de técnica, de teoria, que passou por uma banca de avaliação de estudiosos, né? Então, hoje a gente tem muitos instrumentos para avaliar criança autista. Eu sei que existem já alguns Detalhes, instrumentos. né? Legal, aham. Então, Aí, assim, às vezes tá no serviço público, não tem aquele material que seria, né, da psicologia, aquele que custa dinheiro, aquilo que o poder público não vai te dar, né? Mas existem outras fontes. E o legal é assim que a avaliação psicológica, ela é um processo que os testes, eles são auxiliares dentro deste processo. sim. O que nos diferencia de qualquer outro profissional, né, de um testador, por exemplo, é que a gente tem o poder de fazer análises a partir de entrevistas, perguntas bem feitas, bem encaminhadas, saber ouvir nas entrelinhas, saber ouvir o que aquele indivíduo está respondendo a você, né? Então, isso é muito importante, né? Isso, Rebeca, diga. eu também fiquei pensando numa coisa. Às vezes a gente está aqui falando de avaliação psicológica e às vezes algumas pessoas podem pensar assim, tá, mas essa não é a minha especialidade, eu não trabalho com isso. Eu queria só destacar uma coisa. Não tem trabalho de psicólogo sem avaliação psicológica. A gente faz Exatamente. avaliação psicológica o tempo todo. A gente Em usa todos o os contextos. raciocínio psicológico e não necessariamente precisa de teste, né? Exatamente. Uhum. Então, e outra coisa que eu queria só complementar do que a Ellen está falando, ó, eu conheço serviços públicos que utilizam dos testes e eles são comprados pelo Estado, e o Estado faz esse financiamento aí, digamos, né? Porque, na verdade, eu não acho que os nossos testes são caros. Não são. Não. Às vezes o que é mais caro é o manual, ou cadernos, mas a maioria são folhas, né? Então, assim, os custos. Olha, e o manual, o psicólogo precisa ter até para estudar, né? Eu não sei vocês, mas eu sou muito apegada aos meus manuais. Eu vou estudar um teste, eu compro o manual, eu estudo, eu risco esse manual, eu grifo, eu faço anotações, eu vejo coisas além daquele manual.
E aí, se eu fosse trabalhar em qualquer outro lugar, eu compraria as folhas, porque o manual eu já tenho. E, né? Então, assim, não estou falando que é o certo, tá, pessoal? Porque quando você está no serviço, o serviço ele tem que bancar mesmo o material. Se você está numa empresa e aquela empresa ela quer que você faça avaliação, vamos pegar um teste bem básico aqui, né, dentro de empresa, o palográfico. Ele precisa te dar condições, ele precisa te dar lugar adequado para fazer a aplicação, material adequado para aplicação, não pode ter xerox, né? Então, a gente sabe, quando eu estava no conselho, muitos eram as denúncias de material xerocado, fotocopiado, né? Uhum. Então, isso aí é Para isso é a morte Beth, para nós. a empresa ela não tem conhecimento disso. As pessoas não têm. Quem não é psicólogo não sabe. Então, para eles é tranquilo, xerocopia, né? É mais barato. É nosso dever zelar por isso. Até porque, lembrem-se, os testes são comprados no seu CRP. Então, Exatamente. E esse é o número de aquele, série, ele fica né? gravado, Tá lá fica. anotadinho, porque você que vai comprar, a empresa não pode comprar por você. É você que compra. Uhum. Então, não adianta eximir-se dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. Nós é Ah, que mas o temos que 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 eu vou divulgar. fazer? Mas o que que eu vou fazer, Rose? Se eu estou nessa empresa e o meu gerente aqui falou que sempre foi feito dessa forma, como que eu vou fazer? Bom, a gente tem obrigação de zelar por isso. Não, não podemos fazer isso vai contra o nosso código, tá? Se outras pessoas, outros profissionais já fizeram isso aqui dentro, mas isso não é aceitável, né? Então, se alguém fazer uma denúncia, eu posso, inclusive, perder o meu CRP, o direito de trabalho, né? Então, assim, é algo muito sério, mas que a gente não precisa sair chutando todo mundo, né? Nós somos psicólogos, então a gente precisa ter muita, como que eu falo assim, muita, fugiu a palavra agora, mas a gente precisa ser cordial com quem nos contrata, cordial com as pessoas, explicar, né, explicar os motivos, explicar por que que eu não posso, explicar, bom, eu entendo que era feito dessa forma, mas era uma forma errada, né, ilegal, vamos fazer certo. Eu tenho certeza que a pessoa que te contratar e ver essa tua postura vai ter uma outra visão sobre a psicologia e sobre você também, né, como profissional. Sim. Tem uma E se pergunta aí, mas pensar eu também. não consigo Tem? ler. Deixa eu ver. Tem uma pergunta, eu não consigo ler aqui, para mim não só Ah, tá. aparece um pedacinho. Eu acho que cobre um pedacinho aqui, mas eu acho que eu consigo. Como a devolutiva é importante e eu percebo que é pouco realizada. Quando tirei a carteira mesmo, só vi que passei, mas na época, somente alguns anos atrás, só saía a lista e pronto. Eu acho que ainda é assim, tá? Eu acho que não é E dado aí devolutiva no Detran, não. não é feito. Deveria. Se o candidato pedir a devolutiva completa, né? Então tem Tem até um direito. lugar lá. Eu já li isso em algum lugar, algum site de algum CRP de algum estado, mas eu não vou lembrar agora. Porque era uma dúvida minha também. Então, não é assim, se a pessoa, o que é colocado pelo Detran é que eles, tanto no porte de arma quanto no Detran, é que eles têm o resultado final. Porque a pergunta foi, apto ou não apto a dirigir? Apto ou não apto a portar arma de fogo? Então, essa é a pergunta da avaliação. O Então, resultado a final, resposta né? é apto ou não apto. Só que, se o candidato fazer uma solicitação, que ele quer saber todos os resultados, ele quer saber uma devolutiva mais detalhada, ele tem direito sim, mas aí, no sentido, eles precisam solicitar isso, né? Eu acho Conheço colega que faz a devolutiva no Detran, né, na avaliação é, do trânsito, né? Ele faz essa devolutiva. No porte de arma, eu faço essa devolutiva, eu acho super importante fazer essa devolutiva quando a pessoa passa e principalmente quando a pessoa que ela não não passa. passa. Quando não passa, gente, tem que fazer. E eu já vi pessoas assim, eu fui lá na avaliação do trânsito e eu não passei, eu não sei por que que eu não passei. E remarcaram a prova. O que foi que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Né? Isso aumenta muito a fantasia das pessoas.
em relação aos testes, né? Ou até os estereótipos também. Beth, a gente precisa falar disso. O pessoal que está ensinando a fazer teste na internet. Isso cabe denúncia, né? Cabe denúncia, isso a gente tem cobrado os CRPs também. E é bem difícil, porque muitos desses sites, eles são hospedados fora do Brasil, então tem toda uma questão de legislação internacional, né? Mas é uma coisa que a gente precisa sempre denunciar, a gente precisa cuidar disso, né? Os testes eles são muito perigosos em mãos de pessoas que não sabem como relacionar isso, por exemplo, com uma entrevista dentro de um processo. Na minha atuação profissional, eu vejo muitas pessoas me procurando. Olha, eu passei num concurso e agora eu vou fazer a avaliação psicológica. Você me ensina? O que eu preciso responder nos testes? Gente, isso é um absurdo. Eu não posso fazer isso. Por que é um absurdo? Não tem nada demais a pessoa perguntar isso. Mas o absurdo seria se eu fizesse tal coisa com ela. Olha, você vai responder isso, não. A minha postura deve ser o contrário. Bom, vejo que você está ansioso, provavelmente vão avaliar a atenção, a memória, você vê quais os construtos que serão avaliados. Se a pessoa quiser até fazer essa avaliação disso, você pode fazer. Você não pode ensinar, mas você pode até tirar a ansiedade dessa pessoa. Jamais tentar ensinar, por exemplo, testes que são aquelas baterias, né? Uma bateria de personalidade, um inventário de personalidade, porque a pessoa pode se contradizer e aí fica muito ruim se ela se contradizer, se ela foi treinada a responder aquele teste, né? Então isso deve ser evitado. Sem falar na contaminação, né? Isso acaba alterando o resultado e não vai dar aquilo que realmente ele tem que medir, né? Sim, ó, o Silas está perguntando também sobre os concursos aqui, ó. Ele está falando, tem concursos, peraí, que exigem. Ai, perdi. Que no edital nem existe a aplicação dos testes. Bom, tem concurso que não tem aplicação. Não, tem concurso que não exigem, né? Ele está falando aqui, tem concurso que no edital nem exige a aplicação de testes. Se está lá falando que precisa de uma avaliação psicológica, né, dá de entender que o psicólogo que vai escolher os testes, mas no edital ele tem que estar escrito qual o construto, né? O que você quer saber? O que esse edital quer? Existem concursos que estão aí... É o contrário, Beth. Não está vindo assim, né? Nos editais está vindo assim. O nome do teste que tem que ser aplicado. Eu tenho recebido assim. Aí, precisa ser aplicado o falográfico, precisa ser aplicado as pirâmides de Pfister. Falo, gente, mas quem escolhe o instrumento é o profissional, não é quem está montando o concurso, né? Exatamente. O teste, o instrumento, quem deve escolher somos nós, e a gente deve bater o pé com isso, tá? Não, eu sou psicólogo e eu sei qual instrumento que eu vou utilizar. Ah, você vai avaliar memória. Você pode usar um TPIC, você pode usar um MVR, tem vários testes aí que você pode utilizar. E aí é muito ruim quando coloca o nome do teste no edital. Não se coloca nome de teste no edital, se coloca o construto a ser avaliado e pode ser que coloque também, que eu nunca vi e que eu acho importante, os pontos de corte, né? Para ser aprovado, precisa ter média, por exemplo. Eu acho que isso seria muito, assim, seria muito bom se tivesse isso, né? Seria até orientativo para nós, né? Porque aí a gente saberia o que ficaria dentro e o que fica fora. Porque hoje, por exemplo, você avalia o palográfico para um concurso de professor. O que você vai levar em consideração para não dar aptidão para esse professor? Exatamente. E professor de que área, né? Então, eu preciso ver, o professor de educação física possivelmente terá características diferentes de uma professora, um professor de português, de literatura, né? Tem diferenças. Nayara está perguntando aqui, há algum manual para essas perguntas direcionadas ou vai no feeling do profissional? Eu acho que você estava falando das entrevistas, né, Nayara? Não sei se é isso. Será? Deixa eu ver se ela complementa aqui. Né? Oi, Gustavo.
Não, ela não complementou, mas eu acho que ela estava falando era das entrevistas. Depende, existem lugares, avaliações que a gente chama compulsória. Avaliação compulsória é essas que são feitas com porte de arma, que são feitas para cirurgia bariátrica, no Detran, são cirurgias que são avaliações que se você não, a pessoa não tem o laudo lá, né, a resposta dessa avaliação, se ela não é positiva, a pessoa não porta a arma, a pessoa não vai dirigir o carro, a pessoa não vai fazer cirurgia, né? Então, existem algumas... existe até alguns questionários semi-estruturados de questões para fazer, né, para esses profissionais. Na Polícia Federal nós temos, né, uma disponibilização aí de um questionário que eles colocam, que o psicólogo ele pode fazer aquelas perguntas e pode complementar e pode, né, mexer do jeito que ele quiser ali. Mas geralmente esse feeling que você disse aí, Nayara, isso vem muito com a nossa experiência, né? Muita leitura. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma avaliação para cirurgia bariátrica, eu preciso saber quais os itens que são necessários para que uma pessoa possa se submeter a essa cirurgia e quais as características ele não pode, aquilo que vai ser totalmente prejudicial para ele. Então, as minhas perguntas, né, elas devem estar relacionadas àquilo que eu quero avaliar. É a mesma coisa da escolha dos testes, por exemplo. Eu gosto muito de utilizar o HTP para avaliar candidatos à cirurgia bariátrica. Mas HTP é um teste que eu uso também. Faz tanto com criança, mas, gente, a minha experiência, assim, em relação à imagem corporal, aos relacionamentos familiares, quem vai cuidar desse indivíduo, quem vai dar o apoio, nossa, é muito importante, né? Como que está essa árvore? A árvore, ela diz muito sobre o sujeito. Então, assim, até a escolha dos testes também, a gente é o feeling profissional. Eu acho que isso vem mesmo com a prática. O que eu preciso saber desse indivíduo, né? Eu preciso... E por isso que eu tinha, Beth, eu tinha muita dificuldade, inclusive, para ministrar a aula, nessa parte de ensinar isso, esse raciocínio psicológico que a gente tem que ter. Porque isso demanda leitura, isso demanda estudo, conhecimento do teste e prática. Tem que praticar. Sim. Então, tem que... Outra coisa que a gente pode fazer uma outra live um outro dia falando sobre o que a gente deve cobrar dos nossos serviços, como que a gente deve vender os nossos serviços, como que eu faço um contrato de trabalho, né? O que eu devo avaliar? O que eu devo levar em consideração? Mas vai ficar para outro dia, até só um gostinho aí para vocês, tá? Ju, ai, que aula, deu saudades, né, Juliana? Que legal, gente. Então, né, em algumas avaliações a gente fica muito solto, né? Eu vou avaliar uma criança, gente, tão rico o mundo da criança e não existe nenhuma avaliação psicológica padronizada para isso, né? O que a gente tem padronizado? O processo, né? É a mesma coisa também na área organizacional. As pessoas acham que na área organizacional a gente só pode aplicar psicométricos. Eu uso muito, sempre usei o HTP. E quando eu falava que eu usava o HTP, as pessoas ficavam, nossa, mas você usa o HTP? Eu falei, sim, eu quero conhecer como ele é, como é que essa pessoa é, de uma forma projetiva, né? Então, a gente que escolhe aquilo que está mais no seu perfil, naquilo que você tem mais facilidade para lidar. Então, assim, cada um vai ter a escolha do instrumento que acha que é mais melhor dele, né? Sim, o que é melhor. E aquilo que você se identifica também enquanto profissional para avaliar, né? Aplica o Rorschach. Muitas vezes as pessoas falam, por que você não aplica o Rorschach? Bom, gente, eu não tenho muita experiência com o Rorschach.
né? Até uma coisa aí tá na minha lista de desejos de vida, né? De Então, coisas desejo. que eu printo para comprar depois e tem coisas que eu anoto para estudar depois. Isso aí tá na minha lista, né? O Inclusive, Rochar é demorado, né, Beth? O Rochar, é demorado. ele Ele é tem bem uma formação detalhado. específica. Uhum. Existem cursos, né, que são pós, né, graduação e tudo mais, cursos. Existem associações só para o Rochá. Então, tem a Associação Brasileira das Técnicas Projetivas do Rochá. Então, é muito interessante, né? Muito legal. E a gente não pode, né? Uma das coisas que você abriu a live hoje dizendo, o que eu não posso fazer? Eu não posso assumir um papel de conhecimento que eu não tenho. Então, bom, eu não domino esse instrumento, então eu não devo aplicá-lo enquanto eu não dominar. Como que eu faço para dominar? Aplicando. Oh, mas não é controverso? Não, não é controverso porque quando a gente aplica numa aprendizagem, a gente busca uma supervisão de um colega que seja mais experiente que a gente naquele instrumento, né? E aí Uhum. que entra a Rose sempre na minha vida, né, Rose? Então, eu procuro sempre profissionais que já trabalham com esses materiais. Bom, eu estou aplicando esse teste, veja aí se está no caminho certo, né? E a gente faz, tem até um método que eu fiz muito com a professora Rosângela. Não sei nem se ela está assistindo, acho que não. Mas a Rosângela me ajudou muito no entendimento do TAT, o teste de percepção temática. Esse teste, eu fazia a aplicação, mandava para ela crua, ela corrigia e eu corrigia, depois a gente comparava os resultados. Então, o treinamento, principalmente de testes projetivos, ele é um treinamento bem prático, bem empírico, né? E às vezes tinha coisas que eu e ela a gente não concordava, e aí a gente mandava para uma terceira pessoa ainda, né? E aí para ver o posicionamento desta pessoa em relação àquela correção. E isso é muito legal. A gente não deve ter assim, um sentimento de, como que eu ouvi falar, de não cordialidade, de não coleguismo com os nossos pares, né? Eu acho que é muito importante você estar num grupo de profissionais que te acolhem, que você pode procurar, né, esses recursos, procurar pessoas que vão te motivar a estudar, pessoas que vão te orientar, pessoas que vão estar ali trocando ideias com vocês, né? Isso é muito importante. Não se sinta sozinho, né? Faça um grupo de pessoas que você gosta de ter perto, estudar e tudo mais. Isso é muito importante, Não né? precisa procurar só a professora Rose e a professora Beth, pode procurar os É, coleguinhas. aham, Ô, Beth, exatamente. Hum. nosso tempo já está acabando. Eu acho que foi muito bacana. Não sei se tem mais pergunta. Acho que não, né? Não estou vendo Eu acho mais. que não, deixa eu ver. Eu aprendi a rodar aqui, ó, o dedinho, tá Ah, rodando. Na teu palminha da outra vez. ai, ó. Gustavo, um grupo de estudo. Isso, Gustavo, um Opa! grupo de estudo. Montar um grupo de estudo aí é legal, Ó. né? Sabe, pega aquele seu colega nerd na faculdade, gruda nele, né? Isso é bem Ai, legal. Boa noite, Cínzia. oi, Né? Fazer Cinza. essas parcerias, assim como a gente faz, né, Rose? Isso. Então, A gente estamos está no sempre estudando. finalzinho. Vamos despedir já então. Acho que foi Vamos. legal. A Rosa, beijo, Rosa. Rosa, Beijão. saudade de você, Rosa. Então tá, vamos marcar um outro dia, Rose, para a gente falar Vamos. de outras coisas. Mas Isso. vocês Olha, precisam fazer perguntas lá no Instagram para a gente isso. saber o que vocês querem saber, Isso que né? eu ia falar, quem está aqui assistindo, depois pode dar um feedback para a gente. Falar, ah, Rose e Beth, a gente gostou. Não, a gente não gostou. Ah, a gente queria que vocês falassem de outra coisa. Peçam e a gente vai É, fazer, né, Beth? A gente gosta de fazer exatamente. live. Aula live. Isso. Então, tá Maravilhoso, amei. joia. Eu Amiga, também. obrigada pelo convite, pela parceria e um beijo no seu coração. Estamos aí sempre à disposição para novos estudos, Tá, novas conversas. tá joia. Um beijo, ó. Beijo, coração para todo mundo. Beijo. Obrigada, Beijo, Rafa. Marcela.